então eu terminei a universidade e, para minha grande surpresa, eu já tinha ali 3 ou 4 empregos na minha mão, justamente pelo fato de que eu estava trabalhando com esse tema de geologia ambiental, que era algo que estava realmente iniciando no Brasil, né? E começou a ter muita coisa para ser feita. Isso foi no ano de 1999. Então, no começo de 2000, eu já tinha ali 3 ou 4 empregos, eu já tinha me comprometido com uma empresa, e aí veio a virada do ano, né, de 1999 para 2000. Nós tivemos um grande evento catastrófico, um grande evento climático no Brasil, e em Campos do Jordão, esse evento climático causou um desastre muito grande, e aí eu fui convidado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, porque eu fui estagiário lá nessa área, para poder fazer toda a parte de acompanhamento e cadastro dos problemas que aconteceram pela prefeitura, né? Não tinha como ser pelo IPT, mas tinha como fazer pela prefeitura. E aí eu e um amigo meu despencamos de São Carlos, na época nós morávamos em São Carlos, né? Despencamos de São Carlos para Campos do Jordão e fomos morar em Campos do Jordão. E esse foi realmente o meu primeiro emprego na geologia, né? Foi trabalhar com escorregamento de solos, né? Escorregamento de encostas e morros em Campos do Jordão. Um frio danado lá, mas a gente ficou até maio, mais ou menos, quando veio a questão das convenções eleitorais. O prefeito meio que não conseguiu, né, se eleger para ser o candidato a prefeito, e aí todo aquele programa que a gente estava atendendo foi destituído, e eu voltei de mala e cuia para São Carlos. Na época, né, os meus pais estavam morando lá, voltei para lá e logo depois, não deu um mês, eu fui chamado para ir trabalhar na minha primeira empresa, né, que trabalhava com gerenciamento de áreas contaminadas, que é a Servimar. E, por incrível que pareça, a empresa tinha a sede em Cubatão. E eu sou natural de Santos, e aquilo deu um estalo. Falei assim, pô, que legal, dá para eu voltar para minha cidade natal, morar em Santos e trabalhar em Cubatão. E foi realmente o que aconteceu, né? Então, em julho de 2000, estava eu pegando as minhas coisas e descendo a serra. Fui morar em Santos de novo, fiquei na Servimar até o final de 2002, quando eu resolvi fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado, voltei para Rio Claro, na verdade, né, onde eu estudei praticamente o tempo inteiro. Voltei para fazer o mestrado com a ideia de fazer alguma coisa associada a essa questão de riscos geológicos. Ainda não estava assim com aquela paixão pelo gerenciamento de áreas contaminadas. Mas naquele momento, ali mais ou menos próximo desse momento, eu tive um noivado que foi desmanchado e eu debrucei absurdamente em estudar esse negócio. E realmente começou a despertar ali uma coisa apaixonante pelo tema, né? Uma coisa que foi muito legal. E eu comecei a pensar assim, pô, por que eu vou fazer um mestrado num negócio que talvez não tenha oportunidade de emprego, né? Vou fazer num negócio que vai me dar emprego nisso que eu estou trabalhando e que eu estou gostando tanto de trabalhar. E aí realmente eu escolhi fazer um mestrado com modelagem matemática de fluxo de água subterrânea, que era justamente a base para o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, eu sempre consegui enxergar as potencialidades de cada habilidade que eu ia em busca, o que podia significar no futuro, né? Bom, chega então em 2004, várias coisas aconteceram. Não só conheci a minha futura esposa naquela época, mas também abri uma empresa junto com um amigo meu, quer dizer, o empreendedorismo de novo aí, né, aflorando. Abrimos uma empresa de consultoria, um outro geólogo. Veio um contrato em Cubatão para eu cuidar de áreas contaminadas de uma grande refinaria.
E eu voltei de novo para Santos, Cubatão. Então, quer dizer, eu estava ali meio que aquela sina de Cubatão não saía muito no meu momento, né? E se voltar um pouquinho no tempo, se a gente for lá para a época da Cosipa, a Cosipa também ficava em Cubatão, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos ali naquele lugar, né? Então eu conhecia muito ali, né? Conhecia muita coisa lá. E foi por muito tempo assim. Eu fiquei lá até 2008 prestando esse tipo de serviço, paralelamente fazendo o mestrado, depois começando o doutorado com o mesmo assunto, né? Bom, justamente também por esse fato, né, por essa coisa de a minha cabeça estar sempre pensando um pouco além, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa nessa refinaria, que é o Carlos Silva, que a gente formava uma equipe ali que tinha ideias muito legais para justamente fazer o gerenciamento de áreas contaminadas lá. E isso trouxe, principalmente para ele, né, dentro da Petrobras, um destaque, né? E ele começou a ser chamado para ir na sede da empresa para começar a pensar o gerenciamento de áreas contaminadas para toda a empresa, né? E ele me levou junto, me carregou junto, falou, não, você tem que ir comigo, porque a gente pensa todas essas coisas juntos e tal. E o nosso embrião, né, de gerenciamento, de gestão das áreas contaminadas ali em Cubatão acabou se expandindo para todas as unidades da empresa no Brasil. Isso foi muito legal, porque é uma honra para mim, porque realmente poder fazer isso mostrava para mim a grande capacidade que eu tinha de solucionar problemas associados a isso e ajudar as empresas a solucionarem seus problemas. Isso foi muito legal. E realmente foi nesse momento que eu comecei a ter muito contato com outras empresas que prestavam serviços para essa companhia, né? Então, isso me deu uma certa credibilidade, reputação, e eu comecei a ser convidado a trabalhar em algumas dessas empresas. E no entanto que fui convidado para trabalhar na Extra Ambiental, depois TSL e tal. Bom, eu saí desse trabalho, né, dessa assessoria grande que a gente fazia para todas as unidades aí da empresa e fui trabalhar numa das empresas de consultoria que prestavam serviço para essa empresa, né? E vem um momento um pouco delicado ali, né, porque justamente com esse modelo de ser funcionário, de estar dentro de uma grande companhia, né, de ter um excelente salário, de estar meio que no auge de uma carreira, você se sente até um pouco... você fica até um pouco meio arrogante, assim, né? Fica meio... se acha muito, né? E isso foi a grande, talvez, a derrocada, né? Porque eu acabei sendo demitido de uma das empresas. Felizmente, por essa minha reputação, né, por essa coisa de estar sempre pensando, né, de forma pioneira, eu fui parar em uma outra companhia também que prestava serviço para esta empresa grande. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho para dar uma recuperada num processo ali que estava bem complicado. E nisso eu comecei a também voltar e sair um pouco vamos dizer assim, tirar um pouco o pescoço ali da lama que eu estava, né? E comecei a ser reconhecido por outros profissionais e por outras empresas. E aí vem um momento muito importante, que eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Enfio SA, uma empresa que tem muito foco na parte de saneamento básico, mas tinha um departamento específico de áreas contaminadas. E ali realmente foi um lugar que eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar talvez com um dos grandes líderes desse setor, que é o Aldérico, e eu aprendi muita coisa com ele, realmente foi muito legal. Ali foi um momento que eu cresci como profissional, eu entendi como funciona uma companhia devidamente, eu entendi tudo que eu aprendi no MBA que eu fiz de gestão de empresas. Aquilo ali foi para mim um grande momento que me colocou num patamar de profissional dentro de uma companhia, que me abriu os olhos para entender assim, cara, para fazer e para você
ter uma empresa, você precisa começar a pensar minimamente, sei lá, 10% de quanto você está pensando aqui dentro. Tipo assim, pelo menos isso. E aí começou a surgir de novo aquela necessidade de empreender, né? De ter o meu negócio próprio, de ter a minha coisa própria, de ter um pouco a independência de fazer as coisas do jeito que eu gosto de fazer. Bom, e aí realmente em 2017 eu resolvi me desligar dessa empresa e me tornar um consultor autônomo, um consultor independente. E óbvio, eu carreguei essa bagagem muito grande, né, que eu adquiri ao longo de todos esses anos para dentro desse processo. E só que ainda tinha dentro de mim essa cultura de ser funcionário, né, de ter que estar em algum lugar, de ter que trabalhar para alguém, né, de ter uma identidade. O Márcio é da empresa X, o Márcio é da empresa X. E eu nunca consegui entender que, na verdade, eu sou o Márcio Alberto e eu não sou o Márcio da empresa X, o Márcio da empresa X. Quando eu comecei a entender isso, é que realmente eu comecei a me tornar muito mais do que um empresário. Eu comecei a me tornar uma pessoa com a minha própria identidade. Já estava com a empresa aberta, já tinha minha empresa aberta e comecei a prestar serviço para diversas empresas, diversas consultorias. Mas veio um convite para trabalhar como diretor técnico de uma empresa em Curitiba. Eu fui, trabalhei na empresa, a empresa se chama Geoambiente, uma empresa grande, uma empresa conceituada, com pessoas incríveis. Eu adoro as pessoas lá, tenho muito carinho por eles. Mas chegou um momento que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. E não era a Geoambiente não fazer mais sentido, na verdade era o cargo não fazer mais sentido, né? Aquele formato não fazer mais sentido para mim. E eu resolvi, nesse meio tempo, junto com a minha esposa, fazer todo um processo de desenvolvimento mental, autoconhecimento. E isso começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais necessário. E justamente pelo fato de eu estar brigando comigo mesmo, né, por estar ali numa posição e sendo que não era aquilo ali que realmente ia me fazer feliz, eu fiquei doente. E não foi um pouco doente, eu fiquei muito doente. Eu cheguei até quase perto realmente da morte. E eu precisei ficar quase um mês, chegou até um mês praticamente na cama, sem poder me movimentar muito, porque doía demais, né, pós-cirurgia, inclusive. E isso me fez refletir muito, ler um monte de coisa e às vezes nem ler, porque eu não tinha muita vontade de ler também. Mas comecei a ficar muito, muito comigo mesmo, né, muito ali interiorizado, muito dentro de mim. E realmente foi o momento que eu virei para minha esposa, chamei minha esposa e falei assim: tá na hora da gente ir embora, tá na hora da gente voltar. A hora que eu ficar melhor, que eu puder pegar a estrada, que eu puder, né, entrar num carro e ir embora, a gente vai embora. Ela assim: mas poxa, isso é tudo que você queria, né, ser diretor de uma empresa e tal, você vai abrir mão disso? Eu falei: Vitória, não é ser diretor de uma empresa. Eu quero ser o Márcio, eu não preciso ser o Márcio da empresa X, eu sou o Márcio Alberto. Eu tenho condições de ser um empresário de sucesso fazendo o que eu faço muito bem, que é consultoria técnica. E realmente, nós saímos com uma mão na frente e outra atrás de Curitiba, viemos embora, rompi meu contrato com eles, continuei sendo consultor técnico deles, sou consultor técnico deles até hoje, mas naquele momento eu entendi que eu precisava realmente estar mais próximo de mim e também mais próximo da minha família, que é minha esposa e o nosso cãozinho Pingo. E eu tinha me distanciado muito disso.